Olá, querido, que bom estar com você. Olá, querida, minha gratidão por você permitir que a gente chegue até agora e neste momento na sua casa para abrir a Bíblia e, como adoradores, aprender da palavra de Deus e nos colocar à disposição dele a partir da instrução da sua palavra. Que bom podermos estar aqui. A Bíblia fala de conflitos. Esses conflitos muitas vezes são coletivos, como por exemplo do povo de Deus contra outros povos. Eles falam de esferas, de uma esfera cósmica, como anjos de Deus e anjos caídos, mas fala também de uma esfera individual, como por exemplo a história de dois irmãos que tomaram posições diferentes e essas posições levou a um desdobramento dramático, como Caim e Abel. A história de Caim e Abel é a história que começa com uma discussão e ela vai para um homicídio. Quantas vezes a gente olha nas nossas histórias, nas notícias que nos chegam, na nossa cultura, histórias de homicídio e sempre há perguntas para fazer e as perguntas vão passar por esta aqui. Quais foram as motivações? Onde começou? Não é uma história sobre um ponto isolado no começo da história da humanidade. Se está na Bíblia, é uma história importante e fala muito sobre nós. E é por isso que a gente deve, com calma, com sujeição ao Espírito Santo, abrir a Bíblia, olhar e deixar que ela nos ensine. Eu quero chamar você para fazer isso. Então, com a Bíblia na mão, eu te convido a participar comigo, adorando e aprendendo da palavra de Deus. Não saia daí. Nós vamos, neste momento, abrir a palavra de Deus, nós vamos estudar a palavra de Deus e eu queria te falar algumas coisas logo de cara. Quando a gente fala de estudo da palavra de Deus, nós vamos falar sobre adoração e de uma vida onde a gente é levado a adorá-lo e a louvá-lo. Por favor, anote isso e grife isso aí na superfície do seu cérebro para que você pense nisso o tempo todo. Um culto de verdade, ele envolve basicamente, no início, para a gente começar a definir como culto, três coisas. Nós falamos com Deus. Como a gente fala com Deus? Basicamente por meio da oração. Nós ouvimos a Deus. E como a gente ouve a Deus? Através da sua palavra, basicamente. E nós falamos sobre Deus. E como que a gente fala sobre Deus? Basicamente salmodiando. Cantando. Sim, um culto, e eu queria que você pensasse nisso quando você avaliar, quando a gente fala de bons cultos ou cultos que foram incompletos. Um culto se fala com Deus, num culto se ouve a Deus e num culto se bendiz a Deus. Isso é muito importante. E é por isso que é importante que o Espírito Santo nos conduza. Falar com Deus envolve, sim, a intercessão do Espírito. Ouvir a Deus é necessário, fundamentalmente necessário, uma intercessão do Espírito. E dizer de Deus, falar entre nós sobre Deus é fundamentalmente necessário também a condução do Espírito. Portanto, nessa iluminação, o Espírito Santo é indispensável. Você está aqui junto comigo no Novo Tempo, na Novo Tempo, a adoração. E são essas coisas que você mais vê aqui. A gente adora, a gente nessa adoração faz essas coisas. E é por isso que eu quero te chamar nesse momento, com a Bíblia aberta, antes de ouvirmos a Deus, falarmos com Deus para quando o programa terminar, a gente possa também estar falando sobre Deus a partir de coisas que Ele coloca na nossa mente. Então, feche seus olhos como você tiver. Se você não quiser fechar os olhos, mas fique numa postura de adoração e submissão a Deus ao falarmos com Deus. Senhor, nosso Deus, te agradecemos porque o Senhor nos deu esse dom, o dom de Cristo, que é o Espírito Santo. E clamamos a Ti que a ação do Espírito Santo neste momento esteja sendo efusiva, efetiva, determinante na nossa vida, nos dando a capacidade de ouvir para termos a capacidade de falar. Falar contigo, falar sobre Ti e agora Te ouvindo nas Tuas palavras e sujeitos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Livro de Gênesis, te convido a acompanhar no capítulo 4 há uma história.
A primeira história que se desenha na humanidade depois de que a humanidade saiu do Éden. O pecado da humanidade começa no Éden, lá naquele ambiente santo, perfeito, separado, o lar dos nossos primeiros pais, o local do encontro, o lugar da delícia. Agora há o primeiro relato, repito, de como a humanidade se dá fora do Éden. Essa humanidade aqui revelada, ela tem uma narrativa na Bíblia que nos chama a atenção, porque Gênesis 1 fala sobre um ser, Deus, que age como Deus na sua forma trinatal como Ele é, criando. O capítulo 2 em diante, ele vai dizer até a história do pecado no capítulo 3, de como há um relacionamento entre Deus, a sua feitura, e duas pessoas, o homem e a mulher, varão e varoa. Eles estão ali no primeiro casal e há sim relacionamento entre ele, e o relacionamento vai da harmonia para a desarmonia, da perfeição para a imperfeição e da imperfeição para o ato de Deus de restaurar, de justificar e de prometer uma restauração definitiva. Mas no capítulo 4 volta-se agora um outro cenário. Não é mais o cenário perfeito, é um cenário imperfeito. Não é mais um cenário onde Deus deixou tudo da maneira como Ele pensou, mas agora há uma relação de desarmonia, uma relação de hostilidade, há uma luta contra uma natureza que não está jogando mais totalmente a favor como era, mas há também duas pessoas nesse relacionamento. Se no primeiro momento no Éden, em Gênesis 2, há dois que se formam um, nascidos do mesmo ponto, que tanto Adão como Eva nascem de Deus, são feitos diretamente de Deus ali, agora dois que nascem do mesmo. Caim e Abel nasceram do mesmo útero, da mesma mãe, eles nascem da mesma fonte. Só que agora é uma relação de oposição, eles não são mais um como humanidade deveriam ser. Isso é muito importante. Vamos tentar sintetizar isso? Gênesis, há um casal, duas pessoas que são feitos para serem um e juntos são a expressão de quem é Deus, a imagem de Deus sendo eles humanidade. A humanidade ali é Adão e Eva, num ambiente propício, num ambiente harmônico. Gênesis 4, são duas pessoas que saem da mesma fonte, eles dois saem do útero de Eva, são filhos de Adão. Mas neste ambiente a Bíblia revela uma oposição como efeito do pecado. Quando a humanidade não é mais um, a humanidade passa a ser um e não mais um mais um. Isso é importante. E o texto começa dizendo assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Duas coisas, queridos, duas coisas são muito importantes nesse texto que não podem ser ignorados. O texto de Caim e a história de Gênesis 4, Caim e Abel, é uma história de um assassinato, de um homicídio, onde um irmão mata o outro, um ser humano agride e mata outro. Mas a história não começa com uma pessoa armada, ela não começa com uma pessoa raivosa, ela não começa com um litígio, ela não começa dessa forma, ela começa com um culto. E vamos entender quais são os dois assuntos que se levantam aqui. Quando Caim peca lá dentro da sua história, na sua casa, ou seja lá o que for, ele tem uma atitude a ser tomada. Qual é e de onde se tira a referência para a atitude correta a ser tomada? Para o primeiro pecado. Então vamos voltar para a história dos seus pais. Quando Adão pecou e quando Eva pecou, a ação de Deus lá dentro para justificar, para perdoar e restaurar o pecado é através do sacrifício substitutivo de um cordeiro. Adão entendeu que aquele dia em que ele pecou, referindo-se ao momento em que Jesus disse: no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Há um dia, uma certeza e uma morte. Mas naquele dia o que foi certo mesmo foi a morte de um cordeiro.
Conclusão, o cordeiro morreu no lugar de Adão. Adão sabia, então, que o símbolo do perdão e a ação concreta que se dá diante de um pecador, de um perdão que remete à substituição que o perdão diz, por exemplo, eu pequei, a morte era minha. A morte não veio para mim, a morte foi para o cordeiro, ou seja, o cordeiro me substituiu. Era esse rito de sacrifício. Voltando agora para a história de Caim e Abel. Eles pecaram? Por que eu sei que tanto Caim como Abel pecaram? Porque eles estão vindo para um rito de sacrifício. Se Abel está trazendo um cordeiro, é porque Abel está oferecendo um sacrifício substitutivo para o pecado. Sem sangue não há remissão de pecados. Abel é um pecador? Certamente. Caim é um pecador? Certamente. Eu e você somos pecadores? Certamente. E existe alguém aqui nesse mundo que não é pecador? Certamente que não. Portanto, a diferença não é quem pecou e quem não pecou, mas a diferença é quem está aceitando o perdão e quem não está aceitando. Há um princípio fundamental entre todos nós. Deus não nos classifica hierarquicamente pela mesma lógica que o mundo classifica. Nós passamos o tempo todo vendo e classificando as pessoas entre melhores e piores como se a vida fosse um campeonato. Jesus disse que a vida não é um campeonato. Jesus disse que a vida é um caminho, uma jornada, onde todos que estão nesse caminho são pecadores. Lá dentro da cidade santa, todos que estarão lá vestidos de brancos, com palmas nas mãos e com coroas, um dia foram pecadores. E eles só estarão lá não é porque não experimentaram o pecado, mas porque eles experimentaram a graça e o perdão. Um cordeiro foi oferecido para eles, eles aceitaram. Do lado de fora, há pessoas que, no nosso ponto de vista, haverão, do lado de fora da cidade santa, pessoas que pecaram bem menos. Mas por que eles não estarão dentro? É porque o cordeiro foi oferecido para eles como remissão de pecados, e eles disseram não. Aqui tem, nessa história, dois grupos de pessoas representados por dois irmãos. Um que peca e aceita o sacrifício substitutivo e outro que peca e não aceita. Agora, vamos tentar sintetizar dessa forma. Se Abel deveria morrer e não morreu porque o cordeiro morreu no lugar dele, e esse cordeiro representa Jesus Cristo, o substituto, então o que o texto está dizendo é que quem está de fato recebendo uma oferta pelo pecado é Abel. Quem de fato está recebendo um presente é Abel. E quando Abel pega um cordeiro e leva para o altar, ele está dizendo para Deus, Deus, eu aceito o que você está dando para mim. Eu aceito o que o Senhor está oferecendo para mim. O maior beneficiado, quem está recebendo algo, não é Deus. Quem está recebendo algo, de fato, é Abel. Como é quando você faz uma oferta também. Para que você entregue uma oferta, você de fato está reconhecendo que você recebeu alguma coisa. Porque se Deus não te abençoou antes, você não é capaz de estender a mão para ninguém. O que então Caim está fazendo? Caim está pegando algo dele e colocando nas mãos de Deus, na concepção errônea de que existe algo nesse mundo que não seja de propriedade total de Deus. Quando Caim pega frutas da terra, ele está dando para Deus uma coisa que não lhe pertence numa relação de troca e Deus fala, não é assim. Você não me dá uma coisa para que eu te dê salvação. Eu te dou a salvação e você reconhece e aceita ela. É muito diferente. E aqui está essa configuração, mas note, começou com uma concepção de graça. A história da diferença entre Caim e Abel começa como eles vão para um culto, quando eles respeitam a liturgia e a adoração, e quando eles se dividem, quando um compreende o que é a graça e outros não compreendem. Todos os nossos relacionamentos começam com essa concepção. Sim, se eu de alguma forma estou tratando uma pessoa e vendo ela de uma maneira inferiorizada, a primeira coisa que aconteceu no meu coração foi negar o fato de que eu não mereço estar vivo se não fosse pela graça de Deus. Portanto, nenhum ser humano é mais merecedor de alguma coisa do que outro, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando uma pessoa é desclassificada pela sua nacionalidade, quando uma pessoa é desclassificada diante de nós, inferiorizada pela sua aparência física, pela sua forma de falar, pelas suas posses, pela sua maneira de vestir, aquela pessoa que está desclassificando, está negando o fato de que ela não pode fazer isso porque ela deveria estar morta.
Quando nós desclassificamos as pessoas a partir das suas crenças, inclusive, também está negando a graça. A graça é o princípio fundamental que gera humildade em todos os seres humanos. Quando eu olho para qualquer pessoa, eu tenho que lembrar, eu sou uma pessoa que foi perdoada, eu não mereço nem respirar, portanto, jamais poderia olhar com alguém com algum ar de superioridade. Eu sou a pessoa que deveria morrer agora, e não a pessoa que está desclassificando as outras. Todo o processo discriminatório na humanidade, ele é uma negação da graça de Deus que perdoa todos os pecadores. Os fariseus, quando olhavam para os publicanos da maneira como eles olhavam, estavam desclassificando o poder que a graça tem de igualar a todos como filhos de Deus e dizendo para Deus que são eles que classificam a partir das suas obras. E o primeiro quesito na Bíblia de elemento discriminatório é uma ideia de salvação pelas obras. É isso que está acontecendo aqui. Quando Caim aparece e mostra obras próprias para Deus como produtos de justiça, o efeito é olhar de maneira equivocada para o outro. Olha o que diz o texto aqui, aí isso é muito importante, eu disse que diria duas coisas. É a ideia de Deus que determina a ideia do outro. Eu vou te chamar a atenção para um texto que está no próprio livro de Gênesis, no capítulo 9, e a gente vai ver a relação que Deus fala sobre assassinato, e nós vamos falar sobre assassinato. Gênesis capítulo 9, no verso 6, ele diz assim, se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. O que Deus está dizendo aqui para Noé? Por que o assassinato é proibido? O assassinato é proibido porque, diz o texto, Deus fez o homem segundo a sua imagem. O que Jesus está dizendo aqui em grande profundidade é que o ser humano ele tem uma função específica na Terra, representar a Deus. O homem foi feito à sua imagem. Anote uma coisa muito importante aqui que eu vou te dizer. Toda declaração que Deus faz a respeito de qualquer coisa é uma declaração que ele faz sempre a respeito de si mesmo. Todas as vezes que Deus falar alguma coisa a seu respeito, ele está falando alguma coisa a respeito dele também. Por exemplo, quando Deus fala assim, tu és meu filho, este é meu filho, ele está se declarando como pai. Quando ele fala assim, sede santos porque eu sou santo, ele está fazendo uma declaração sobre si mesmo. Quando ele fala, isso em você está errado, ele está dizendo, está acontecendo algo em você que não está acontecendo em mim. Toda declaração que Deus faz sobre uma pessoa é uma declaração sobre si. Então, quando Deus olha para você e fala assim, você foi feito à minha imagem, conforme a minha semelhança. E aí alguém olha para você e fala assim, esse cabelo aí não é legal. O que Deus está entendendo? Se Deus fez você à sua imagem e a imagem de Deus em você é desclassificada, alguém está desclassificando a imagem de Deus. Automaticamente. O ser humano, ele tem em si, no interior de si, o projeto de Deus. O homem foi feito à imagem de Deus, portanto, não o agrida. Agredir um homem, tentar matar um homem, é tentar tirar de si e diante de si a imagem de Deus. Há conclusões muito importantes para o nosso dia a dia hoje. E há um princípio aqui que a gente pode chamar de alteridade. A palavra alteridade vem de alter, ou seja, outro. Toda relação que temos com um outro é uma relação de alteridade. Me fiz compreender? Mas se você olhar para os mandamentos de Deus, você pode classificar os mandamentos de Deus, e ele mesmo faz isso, em duas categorias. Os primeiros 4 mandamentos, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia do sábado para o santificar, todos esses mandamentos referem-se a uma relação entre você e o outro eterno absoluto que é Deus. Portanto, o mandamento, logo nos primeiros 4 mandamentos, é uma relação de alteridade. Eu e um outro acima de tudo, ele é um outro total. Deus é diferente e separado de tudo que existe. Ele é o outro absoluto. Não há nada comparado a ele. Essa relação com o outro absoluto me faz ter um parâmetro do outro relativo. Porque esse outro, Deus, que fez tudo que existe, que é separado de tudo que existe, classifica tudo que existe, porque todas as coisas foram feitas por ele, por meio dele, para ele e para a glória dele. E não há nada que Deus tenha feito que não se refere e não seja para glorificá-lo. Aí quando a gente vai nos próximos 6 mandamentos, tudo tem a ver com o outro
que de alguma forma se parece comigo. Não matar, não adulterar, não furtar, não cobiçar, honrar um pai, honrar a mãe. É um princípio de relacionamento com o outro. Pensa nos 10 mandamentos e lembre de um que fala da relação que você deve ter com você mesmo. Pensou? Não precisa pensar muito, não tem nenhum. É um relacionamento com Deus e com o outro. Ou seja, a essência dos mandamentos é a autoridade. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amor se manifesta, se concretiza na sua revelação, na sua expressão. Amor é uma coisa que não se entende se não tiver outro. Quando se pergunta para Deus, Deus, o que é a lei? Ele fala, amar e amar. Amar é o princípio fundamental da alteridade. Amar outro. Para a gente resumir o que a gente está falando aqui, a gente está falando bastante coisa, pensa assim, quando Deus nos criou e legislou a nossa existência, Ele criou mais do que um, sempre. Ele cria um homem e uma mulher e diz como que um homem e a mulher se relacionam. Ele nos faz família e diz como nos relacionamos. Ele criou as árvores, Ele criou as rochas, Ele criou os mares e diz como que as coisas se relacionam. E a base de uma religião verdadeira é como nos relacionamos com Deus e com o próximo. A base de tudo. A base da religião verdadeira é um amor como princípio de alteridade, mas tudo começa na maneira como vemos a Deus. Se a ideia de Deus diante de mim estiver distorcida, a ideia do outro estará imediatamente distorcida. Caim rejeitou a revelação de Deus como ele é, e há um efeito imediato. Quando eu não sei quem é Deus, eu não sei como é o outro. Quando eu não sei quem é Deus, eu não sei quem sou eu diante do outro. Se a minha relação, da maneira como Deus se revelou, estiver danificada, todos os relacionamentos estarão danificados. Jesus falou, ama teu próximo como a ti mesmo. Mas antes disso ele diz, ama a Deus sobre todas as coisas. Se o amor a Deus não estiver sobre todas as coisas, o próximo será radicalmente afetado. Eu queria reforçar, porque isso é muito importante, a história de Caim e Abel começou com a maneira como Caim obedeceu ou desobedeceu a maneira como ele deveria cultuar, adorar e reconhecer a manifestação da revelação de Deus na sua graça. Aqui está assim. Mas se a gente pegar outros exemplos na Bíblia, aquele assassinato que Acabe fez, quando ele toma uma vinha do seu próximo e cria uma situação caótica e dramática, cruel com o seu próximo, ele está diretamente relacionado com a apostasia de Acabe. Quando nós olhamos para Israel, Israel deixa de adorar, Israel deixa de fazer o que Deus falou, Israel negligencia a revelação de Deus e os processos de culto no templo e começa a viver uma vida de injustiça em relação ao outro. Sempre, como foi aqui. Agora olhe um pouquinho mais no texto, porque lá no texto de Gênesis 4, ele vai dizer de desdobramentos disso, porque ele vai dizer assim, verso 6, então disse o Senhor, por que andas irado e por que lhe descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra você, contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Jesus toca num ponto fundamental da nossa vida. Depois que acontece uma negligência em relação à adoração, há um conflito interno entre desejos. Jesus está dizendo uma frase muito importante, ele fala, Caim, há um ringue no seu coração e tem ali uma luta nesse ringue. Um é o seu desejo lutando contra o que você tem consciência de ser correto. E esse desejo, nesse mundo caído, numa natureza inclinada para o mal, ela vai ser contra você, mas ele não é absoluto contra você. O seu desejo será contra ti, mas cumpre a você dominar esse desejo. Ele fala de sentimentos. Eu queria te chamar para um convite, aproveitando que nós estamos falando disso. Eu tenho na minha mão um guia de estudos e, por favor, leve a sério de coração. Sentimentos. Sentimentos. A ciência do existir. Nós somos seres que sentimos
E quando nós falamos de pecado, nós falamos de salvação, nós falamos de culto, falamos de adoração, falamos em amar a Deus de todo o coração e amar a Deus de toda a alma, e amar de toda a alma é sentir. Precisamos compreender esse assunto sério na Bíblia e como a Bíblia e a ciência gerando conhecimento para a gente, com a autoridade da Bíblia dizendo sobre tudo que a gente sabe e como que a gente aplica. Eu queria que você pensasse muito sério nisso e parasse um pouco para estudar sobre isso, porque é sobre isso que nós estamos falando. Deus chamou Caim e falou, vamos falar sobre os seus sentimentos, sobre o que você está sentindo agora e a relação que existe entre a minha revelação e sentimentos, do que você pensa sobre mim, para que você pense sobre você e como você está reagindo. Essas coisas todas estão aqui. Se você pegar seu telefone e ligar para a gente, você não vai comprar esse estudo. Você só vai falar com a gente, mandar uma mensagem ou entrar no site da Escola Bíblica, preencher um cadastro e esse estudo será enviado para você de forma gratuita. Sim, gratuita, porque é nesse nível de importância que isso está. Entra no site da Escola Bíblica, fala com a gente, se matricule na Escola Bíblica e esse material chega para você de graça. Você vai esperar alguns dias e vai chegar até a sua casa. Mas não deixe de levar a sério um assunto que a Bíblia também leva muito a sério. Eu espero que você faça isso. Aqui no texto, ele vai para algumas conclusões. A primeira, conforme nós falamos, é que as coisas começam com uma concepção de graça. A segunda é que ao entender a graça, se entende Deus que se revela graciosamente. E ao negar a graça, ao negar a forma como Deus escolheu se revelar, Caim também passou a ter um relacionamento tortuoso com seu irmão. Aqui Deus vai dizer para ele, Caim, você está no ringue do desejo. E nesse ringue agora, nessa arena da luta e da decisão, há um desejo lutando contra você, mas há poder para dominar. Tome uma decisão. Aqui o que está acontecendo nos passos antes do pecado é que Deus está chamando a nossa atenção para o seguinte aqui. Pecado, ele não é uma árvore que já nasce árvore, ele nasce arbusto. E há um processo aqui. Primeiro, há uma negação aqui da revelação. Há uma negação da ideia de quem Deus é, mas há uma linha que divide entre a tentação e a decisão. O seu desejo será contra você, significa que Caim ainda não havia decidido, não estava no campo do pecado, ele ainda podia dizer não. E antes de Caim dizer não, antes de Caim tomar a sua decisão em relação a pecar, Deus apareceu. Ou seja, ele diz para você e para mim hoje também, olha, você está em luta. Você está ali e no ringue da sua vida existe um conflito aí. E nesse conflito tem uns elementos, o seu desejo está contra você, existe um tentador falando no seu ouvido, mas não é só assim e esse não é o cenário completo. Eu estou aqui na sua frente, lutando por você. Quando ele fala, seu desejo será contra ti, cumpre a ti dominá-lo, ele não fala, Caim, se vira com esse pecado, se vira com a tentação. Não, porque se Deus está falando, ele está presente na luta. Ele fala, eu estou aqui para te ajudar a não pecar. Eu estou aqui para te ajudar a tomar a decisão correta. Eu estou presente, eu vou entrar na arena com você. Eu vou entrar no ringue com você, você não precisa fazer isso. Caim teve essa experiência, Pilatos teve essa experiência, Judas teve essa experiência, Pedro teve essa experiência, você tem essa experiência. Deus fala, estou aqui, segura na minha mão. E ele disse, ore em relação a isso, Senhor, não nos deixe cair em tentação. Há um Deus presente que vai. Qual é a conclusão que tiramos dessa história? Caim optou por fazer a sua própria vontade e optou por sair diante da face de Deus. E ali ele estraga toda a sua história. Mas a história de Abel também nos diz de um mártir que aprendeu, viveu a graça. A história de Abel não termina com o assassinato. Não, porque mesmo depois de morto ainda fala, mas porque aquele cordeiro morreu, nós encontraremos com Abel. Isso é uma história sobre sofrimento, mas eu quero falar com você e falar sobre você na oração, pedindo para que Deus confirme essa história. Deus, pedimos que o Senhor entre na arena da nossa vida e nos permita ouvir a sua voz e nos dê consciência da sua graça hoje, em nome de Jesus. Amém.